Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 16 de fevereiro de 2024. E faremos um estudo adicional da nossa lição de número 7 do trimestre, cujo tema foi Sua misericórdia se eleva até os céus. O texto que serviu como base para o nosso estudo é Salmo capítulo 57, versos 9 e 10, que diz: Eu te darei graças entre os povos, cantarei louvores a ti entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Quando nós pensamos sobre a questão da misericórdia de Deus, da sua graça que é transformada de alguma forma, ou que nos transforma de alguma forma na imagem e semelhança de Deus, na sua graça que é capaz de não apenas cuidar de cada um de nós, porque, como vimos na lição dessa semana, Deus, ele deve ser louvado por nós, porque a sua graça se manifesta no seu ato de criação, no seu ato enquanto mantenedor de cada um de nós, enquanto ele cuida de cada um de nós, estabelece limites para a atuação tanto das forças do mal nas regiões celestes, como também das nações aqui na terra, e ao mesmo tempo porque ele nos perdoa os nossos pecados e nos mantém numa relação de aliança para com ele. Mas é lógico que quando pensamos no Kesed de Deus, que é esse amor contínuo, esse amor que não se esgota, que é mencionado lá na lição de domingo dessa semana, nós pensamos em algumas coisas. A autora da lição, ela trouxe aqui alguns textos que merecem ser aqui levados em consideração. Ela cita, por exemplo, o Hans Larondelli, quando ela vai mencionar o seguinte: nos Salmos, as vozes do povo de Deus se unem para repetir em coro: sua misericórdia dura para sempre, em celebração do amor eterno de Deus. E esse amor, ele vai ser repetido no Salmo 106, verso 1, Salmo 107, verso 1, Salmo 118, versos 1 a 4, verso 29, Salmo 136. É o amor de Deus que é exaltado, que é louvado pelos salmistas. E é claro que quando o amor de Deus é colocado em evidência, o próprio Deus o é. Porque a Bíblia vai mencionar que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amor, na verdade, na perspectiva bíblica, é a própria pessoa de Deus, o seu caráter. E aí ela cita Hans Larondelli, dizendo: não louvar a Deus significa esquecer os seus benefícios, não apreciar os seus dons. Só quem louva não esquece. Pensar e falar sobre Deus ainda não é louvá-lo. O louvor começa quando reconhecemos a majestade e as obras divinas e reagimos com adoração à sua bondade, misericórdia e sabedoria. Às vezes, nós até percebemos o agir de Deus, mas quando não o louvamos, nós deixamos que as ações de Deus passem desapercebidas. E isso não seria justo. Deus nos criou com a capacidade de louvá-lo. Deus nos criou com a necessidade de louvar e adorar o Criador. Fomos criados para isso. Não porque Deus tenha um ego grandioso que precisa ser inflado o tempo todo. Não, não é isso. Deus nos criou para nos sentirmos parte da própria divindade, ou seja, para nos sentirmos realmente filhos de Deus, parte da família de Deus. Somos chamados para reconhecê-lo, reconhecer cada um dos seus feitos, reconhecer tudo o que ele fez. Esse reconhecimento vem quando nós louvamos o nome de Deus. E a autora continua: o significado da confissão solene da misericórdia de Deus ganha um tom mais profundo quando nos lembramos de que o Kesed divino, ou seja, esse amor que é contínuo, esse amor que não termina, quando o Kesed divino, a sua bondade e fidelidade para com a sua aliança é imutável em meio ao pecado e a rebelião contra Deus. Quando você, por exemplo, confessa essa misericórdia de Deus, é isso que ela está dizendo, esse tom mais profundo de reconhecimento toma conta de você. Você entende duas coisas. Primeiro, sou pecador e não mereço absolutamente nada de Deus. A outra coisa que você percebe, apesar de não merecer, eu recebo. E isso faz com que você estreite ainda muito mais o teu relacionamento com Deus. Isso faz com que você estreite ainda muito mais
os sentimentos em relação a Deus e o comprometimento na aliança com Ele. Hoje, talvez, uma das razões pelas quais muita gente tem desistido da fé é porque pararam de louvar a Deus. É o louvor a Deus que faz com que, de alguma forma, nós tenhamos a possibilidade de entender isso. Ellen White, falando sobre exatamente essa mesma temática, no livro Parábolas de Jesus, na página 81, ela diz assim: temos pecado contra ele, somos indignos do seu favor. Todavia, ele nos pôs nos lábios a mais maravilhosa de todas as petições. E aí ela cita Jeremias capítulo 14, verso 21. Não nos rejeites por amor do teu nome, não cubras de opróbrio o trono da sua glória. Lembra-te e não anules a tua aliança para conosco. Ela está falando aqui dessa oração. Não nos rejeites por amor do teu nome. Não cubras de opróbrio o teu trono por tua glória. E aí ela continua aqui a sua frase mencionando: quando a ele formos confessando a nossa indignidade e pecado, ele se comprometeu a atender-nos os nossos clamores. Isso é alguma coisa que tem que fazer com que nós paremos para poder pensar. Quando nós vamos a Deus e entendemos, é o amor de Deus que o motiva a agir em relação a nós. Às vezes nós temos dificuldade de poder entender esse relacionamento entre Deus e o ser humano. Eu confesso que a paternidade me fez entender muito mais o que Deus espera de nós. Imagina, por exemplo, que o meu filho Emanuel, ele tem 13 anos, vai fazer 14 esse ano, tem síndrome de Down. Imagine que meu filho chegasse ajoelhado e dizendo: ai papai, por favor, eu imploro, me dê um pouco de comida, fique comigo, não me abandone. Eu ia olhar para ele e falar: você está bem? Como assim te abandonar? Sou teu pai. Você mora na minha casa, eu tenho responsabilidade contigo. E eu o amo de forma tremenda, você é meu filho, como que eu vou te abandonar? Mas imagina que ele continuasse dizendo: eu imploro, não me abandone. Eu falei assim: mas eu não vou te abandonar. Eu nunca te abandonarei. Sou teu pai. Mas você reparou que a gente faz a mesma coisa com Deus? Ele diz: Senhor, eu te imploro que o Senhor não me abandone. Deus prometeu que nunca nos abandonaria. Aliás, a última coisa que ele disse quando foi ao céu, que quando Cristo foi ao céu, foi dizer: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Deus é Pai. Ele não mente e ele não abandona os seus filhos. O amor que ele tem para conosco não permite que isso aconteça. E o compromisso que ele tem conosco, assim como nós pais temos com nossos filhos. Eu tenho um compromisso com meu filho Emanuel de que todos os dias vai ter comida para ele poder comer, vai ter roupa para ele poder vestir, vai ter um teto para ele poder se abrigar, que o pai e a mãe vão estar junto com ele. É compromisso também. Claro que esse compromisso é movido pelo amor. Deus age da mesma forma conosco. E, aliás, o próprio Cristo vai dizer: olha, se vocês que são maus gostam de dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, que é perfeito, o seu amor é perfeito. E ela continua aqui, a autora, ela vai mencionar aqui no último parágrafo, ela ainda vai dizer assim: e ver como Deus havia sido bondoso para com ele, no Salmo 103, verso 2, encorajou o salmista a dizer que o Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Assim, o objetivo último do testemunho pessoal do salmista e do louvor e da misericórdia divina em sua vida é assegurar aos outros da bondade amorosa de Deus para que também abram o coração a ele e recebam sua graça salvadora e o louvem. Em outras palavras, o que ela está dizendo é o seguinte: o salmista, ele está aqui lembrando do seguinte, Deus é maravilhoso, o seu amor é grandioso, o que excede Deus, esse amor contínuo, ele não se esgota. Deus nos abençoa apesar de nós não merecermos. Ele não se esquece de repetir esse conceito nos Salmos. E aí, quando chega o momento em que ele vai relembrar isso, ele tem alguma coisa em mente. Ele quer que as outras pessoas entendam que Deus é bom, que o seu amor é constante. E essas pessoas, percebendo o amor de Deus na nossa vida, queiram também viver a mesma experiência de adoração a Deus, de louvor a Deus, vivendo embaixo do amor de Deus e, ao mesmo tempo,
no comprometimento com Deus. Consegue entender isso? Eu termino exemplificando isso, já que eu citei meu filho aqui. Meu filho não precisa ficar me dizendo: papai, eu te agradeço por ter me dado comida, eu te agradeço por ter me dado uma casa, eu te agradeço por ter me dado roupa, eu te agradeço. Mas quer que eu te diga uma coisa? Na semana passada ele tocou profundamente meu coração. Nós estamos num processo de mudança. E ele mudou de escola também. E nesse processo de mudança de escola, eu tive durante uma semana toda, eu separei a parte da manhã para poder levá-lo até a escola. E aí ele, um processo de adaptação à escola nova, eu dizia para ele: ó, quando você terminar a aula, papai vai estar aqui para poder te pegar. Então, levava ele de manhã, na hora do almoço pegava. Quando chegou na sexta-feira, quando eu fui buscá-lo, aliás, na quinta-feira, quando eu fui buscá-lo, ele me abraçou muito forte e falou assim: papai, eu queria te agradecer tanto por deixar o teu trabalho na associação nessa semana para vir me trazer na escola. Estou tão feliz por isso. Eu confesso que me emocionei. Não porque ele estava me agradecendo, não. É porque vê-lo feliz, mesmo tendo sido difícil para mim. Eu tive que reorganizar as minhas atividades de uma outra forma para poder conseguir ajudá-lo durante a semana, para ele poder estar tendo a experiência de estar na escola, porque eu sei que era importante para ele esse processo de adaptação. Mas vê-lo reconhecer aquilo que eu tinha feito por ele tocou meu coração. Aí ele olhou para mim e uma lágrima escorreu pela minha face. Ele veio, limpou e disse assim: ah, papai, você é meu amigo, meu companheiro, te amo tanto. Tocou meu coração. Eu precisava do seu agradecimento? Não. Mas quando ele agradeceu, fez com que eu me sentisse feliz. É a mesma coisa que acontece no coração de Deus. Deus precisa do nosso agradecimento? Não. Ele precisa do nosso louvor? Não. Mas cada vez que a gente age dessa forma, nós tocamos o coração de Deus. E o que estamos dizendo é: assim como o Senhor está comigo, eu estou contigo, Senhor. Lembre-se disso. E amanhã, quando você for compartilhar com os seus amigos na classe da Escola Sabatina, lá na igreja, não se esqueça de trabalhar esses detalhes e de incentivar os irmãos a louvarem o nome de Deus por algo. E por que não dar oportunidade para que cada pessoa da unidade mencione uma razão pela qual eles louvam o nome de Deus. Isso talvez vai ser um bom exercício para que aqueles que talvez não tenham o hábito de poder louvar o nome de Deus, de agradecer a Deus por algo, tenham a oportunidade de poder fazê-lo. Ore comigo. Obrigado, Senhor, por sabermos que o Senhor nos ama com um amor que é incomensurável, que o seu Kesed, esse amor que é constante, ele não nos abandona em hipótese alguma. Obrigado por tua fidelidade na aliança. Ajuda-nos a podermos viver também um amor constante para contigo e sermos fiéis à aliança que fizemos contigo. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Bem, amanhã nós continuaremos o nosso estudo e vamos abrir a lição de número 8 do nosso trimestre, cujo tema será Sabedoria para uma Vida Justa. Eu estudo a lição e você?